Pai da glória, nessa noite estamos diante dos teus olhos, nós que fomos comprados para sermos povo seu, sua igreja, sua congregação. Pedimos a sua graça para entendermos o que isso significa e para vivermos segundo a graça do teu chamamento. Em nome de Jesus, Pai, dai-nos entendimento da sua palavra para vivermos pelo louvor da sua glória. Amém. Amém. Rapaz, isso é rápido, hein? Bom, parece que a mensagem, essa série que nós começamos semana passada, sobre a igreja, já pesou. Dá para ver que a igreja já deu uma esvaziada. Semana passada estava lotado, hoje nós temos metade do que tinha semana passada. Então parece que a mensagem está surtindo efeito. Nós começamos semana passada, se você não estava aqui, eu vou recapitular um pouquinho. Nós estamos falando a respeito da congregação de Deus, o que significa nós sermos chamados de igreja e, na prática mesmo, o que nós podemos definir como igreja. Será que existem diferenças entre igrejas e igrejas? Ou será que, como um todo, todas as igrejas, no geral, são iguais? Como definir isso? Então, semana passada, nós falamos a respeito da igreja como um corpo, a realidade, a necessidade de congregar. Não existe igreja sozinho, assim como não existe nenhum outro coletivo no singular. O coletivo fala a respeito de um grupo, de um ajuntamento de algo, assim como a igreja. A igreja é o coletivo de cristão. Então, não existe essa de eu sou a igreja. Não existe, não tem. O tijolo dizendo eu sou um edifício, não existe. Um dedo dizendo eu sou um corpo, não existe. Então assim, nós precisamos também viver como igreja. Se nós fomos alcançados pela graça de Deus, é imperativo de que nós estejamos ligados ao corpo de Cristo, porque é a partir e por meio do corpo de Cristo que nós somos fortalecidos, encorajados, exortados, crescemos, vencemos os pecados, porque a vida do cabeça, que é Cristo, flui por meio do seu corpo, não para corpos diferentes do que o dele. Amém? Então hoje nós vamos falar, o título dessa mensagem dessa segunda semana é Quem pode ser igreja? Então, mais uma vez, eu quero ser um pouquinho provocativo em algumas coisas, mas eu quero ser prático acima de tudo. Eu quero que a gente dialogue e questione algumas coisas que talvez ao longo dos anos, como cristão, você nunca dialogou e nunca teve talvez a liberdade de questionar. Aqui nós queremos questionar porque nós queremos ter toda a realidade de quem somos embasado nas Escrituras. Então nós não podemos simplesmente dizer somos igreja, se as Escrituras não estiverem definindo e mostrando para nós os limites e as instruções da realidade do que somos. Imagine se, eu vou mais uma vez ser provocativo aqui, se um centro de Umbanda disser nós somos igreja. É legal, qualquer um pode dizer nós somos igreja. Mas no momento que nós aplicamos a nosso grupo, a plaquinha ou o título de igreja, nós precisamos de cair e nos moldar a definição do que é ser igreja. E o único lugar que nós temos para definir o que é ser igreja são as Sagradas Escrituras, que vão nos mostrar o que é ser igreja. Então, legal. Pode dizer que você é igreja, mas é a mesma coisa, os pais sabem, conhecem aqueles brinquedinhos que você pega as formas geométricas, tem cada buraquinho e você tem que pegar as formas geométricas corretas e colocar no buraquinho. É a mesma coisa, você ensina para a criança, filhinho, o triângulo só encaixa no buraco do triângulo. E ele reconhece o buraco do triângulo, ele pega a pecinha do triângulo e encaixa lá. Da mesma forma, quando nós dizemos que nós somos igreja, é necessário que esse formato, essa realidade que nós dizemos ser igreja, se encaixe exatamente naquilo que as Escrituras definem como igreja. Do contrário, é legal dizer que é igreja, mas
não é uma verdade, não é uma realidade. Então, nós dissemos na semana passada, e eu vou reafirmar, de que a palavra eclésia, igreja, no grego, no Novo Testamento, é a mesma palavra do kahal, lá do Antigo Testamento, que é a palavra para assembleia, congregação, ajuntamento, povo chamado para fora, mas é numa realidade de ajuntamento de povo de Deus. Essa palavra foi a palavra escolhida para apontar para o povo de Deus, gerado por meio de Abraão. Então, quando Deus disse para Abraão, e depois repetiu para Isaac, repetiu para Jacó, de que ele estaria formando um povo para si, uma família, um ajuntamento de nações, ele estava falando exatamente isso. Eu estou fazendo por meio de você, criando a partir de você uma eclésia, uma kahal, uma assembleia, uma congregação de Deus. Então, se você quiser ver lá em Gênesis 28:3 e também Gênesis 35:11, eu não vou abrir agora, mas foi exatamente as palavras ali que Deus usou primeiro para falar com Abraão, Isaac e Jacó, que ele faria deles uma multidão de povos. Essa palavra multidão de povos é a palavra kahal, uma igreja de povos, uma congregação de povos. E em Gênesis 35:11 ele fala que faria uma congregação de nações. Então, já apontando para a realidade de que ele não estava fazendo apenas uma igreja de judeus, mas ele estaria fazendo uma igreja de nações, uma igreja de todos os povos. Essa é a realidade que nós vemos lá em Apocalipse, quando os seres viventes, os anjos, começam a cantar a respeito da dignidade de Jesus Cristo. De que a dignidade de Jesus Cristo estava no poder do sangue dele, que ele derramou, e no poder da ressurreição e do sangue que ele derramou, que por meio desse sangue ele comprou para Deus homens e mulheres de toda língua, tribo, povo e nação. E fez desse povo, fez dessas pessoas que Jesus comprou, fez deles o quê? Um reino de sacerdotes. Esse reino de sacerdotes é a definição que nós vemos lá no meio de Israel do kahal judeu, da igreja dos judeus. A aliança que Deus firmou com Israel era exatamente a aliança de que eles seriam essa nação de sacerdotes. Essa igreja, essa congregação de pessoas que iriam conhecer a Deus, serem conhecidas por Deus e caminharem para o louvor da glória de Deus. Até aí tudo bem? Então abre comigo lá em Êxodo 19 agora. Que é justamente esse momento onde Deus fala com Israel, e esse momento aqui fica descrito no restante do Antigo Testamento como o dia da Assembleia de Deus. Então nós aqui como Imago Dei, nós temos algumas assembleias gerais ao longo do ano, assembleias extraordinárias, onde nós convocamos todos os membros e nós fazemos essa reunião, que geralmente são coisas complicadas, né, Ana? Não são coisas muito simples. E esse dia de Êxodo 19 foi uma dessa convocação do Senhor de que o povo se santificasse e se aglomerasse em um só lugar, e chamou isso de igreja, de kahal. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Quando Moisés subiu ao monte, Deus disse para Moisés: agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falará aos israelitas. Então foi depois dessa afirmação que Deus deu através de Moisés as leis, o sacerdócio, o sacerdócio levítico levantou sacerdotes e instruiu sobre todas as centenas de leis que o povo de Israel veio a carregar e a viver a partir delas a partir de então. Mas foi a partir dessa declaração que o povo veio a entender de que primariamente era necessário eles
corresponderem diretamente a Deus, não às leis, não a Moisés, mas a partir do entendimento que, primeiro, eles não escolheram ser igreja, eles não escolheram ser povo de Deus, eles não tiveram mérito nem esforço feito para se tornarem povo de Deus, ok? Eles eram escravos, eles estavam mortos no Egito, não tinham esperança de liberdade. Então, do meio da escravidão do Egito, Deus fez brilhar uma luz para que eles fossem libertos. Trouxe eles e comprou eles da escravidão e fez deles seu povo. Ok? Tudo bem aí? Essa é a realidade que nós vamos ver também, por exemplo, em Efésios 2. Vamos ler junto Efésios 2, de 1 a 9. E aí eu vou fazer essa ligação para entendermos isso. Efésios 2, de 1 a 9. Vamos ler junto, acompanhe comigo. Nós vamos, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Versículo 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se orgulhe. A realidade então que Paulo está instruindo a igreja de Éfeso a respeito da salvação é a mesma realidade que Moisés estava instruindo por meio das palavras de Deus para o povo que estava saindo do deserto, saindo do Egito, de que eles não se tornaram povo de Deus porque eles quiseram, mas foi a graça de Deus que alcançou eles, que ouviu o desespero deles, que fez com que um Salvador se levantasse, sinais e maravilhas acontecessem, para que esse povo fosse resgatado e se tornasse ali, a partir daquele momento, povo de Deus. Então, assim como o povo saindo do Egito, nós também precisamos encontrar a nossa realidade de termos adentrado o reino de Deus, ou a igreja de Deus, não porque nós escalamos o muro, não porque nós pagamos uma propina para o porteiro do céu, não porque nós alcançamos a salvação por meio das nossas obras boas que nós fizemos antes de termos sido salvos. Pelo contrário, eu acho que todos concordariam, não sei, eu não conheço a vida de todos, mas eu acho que aqueles que eu conheço não eram melhores antes de terem sido salvos. Não estavam vivendo uma vida legalzinha para dizer, nossa, eu fui salvo porque eu era uma boa pessoa. Eu acho que não. Eu, pelo menos, não. Quando o Espírito Santo chegou aqui, era tudo mato. Então, antes era muito pior do que agora. Da mesma forma, então, nós precisamos entender que o Espírito Santo, pela graça de Deus, nos faz povo, nos faz igreja, nos traz por meio da salvação, nos ajuntando, porque a palavra de Deus diz que é Deus quem pega o solitário e coloca ele em família. Pega aquele que estava morto e coloca ele, faz dele reino de sacerdotes, igreja, povo de Deus. Aqueles que não eram povo, fiz deles povo. Aqueles que não clamavam a mim, agora clamam a mim. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Isso é parte da declaração da obra salvífica de Jesus. A partir dessa premissa, então, nós podemos afirmar categoricamente que ninguém está no reino de Deus, no céu, na Nova Jerusalém, ou da maneira que você quiser colocar, porque mereceu. O povo judeu não foi liberto do Egito e não foi feito povo de Deus porque eles mereceram. Da mesma maneira, aqueles que fazem parte da igreja precisam compreender como premissa básica que nenhum de nós está aqui
por merecimento. Se nós não estamos aqui por merecimento, isso deveria já de começo começar a derrubar orgulhos e vaidades que fazem com que nós olhemos para aqueles que não são igreja com o sentimento de que nós merecemos ser igrejas e eles não. De que talvez nós merecemos ter sido alcançados pelo amor de Deus, pelo Evangelho, mas você quer saber? Fulano merece mesmo prisão perpétua. Fulano merece mesmo se esculachar, ser destruído, ir para o inferno. Mas nós não, porque nós merecemos. Então, se nós compreendermos isso, a gente já dá um passo bem largo em direção a uma definição e uma identidade correta como igreja. Da mesma forma, então, aqueles que estão na igreja não merecem estar na igreja, é preciso dizermos da mesma forma que aqueles que estão no inferno merecem estar no inferno. Então, a compreensão básica disso é de que se nós não temos Cristo, nós não seremos condenados, mas nós já estamos condenados. Desde Adão, todo homem já nasce escravo do pecado, já nasce derrotado pelo pecado. Então, nós já nascemos condenados ao inferno. Não porque simplesmente Deus pecou por nós ou fez de nós pecadores, não. Todos nós estamos conscientes de cada uma das nossas obras e de como nós desejamos e fizemos porque quisemos, está certo essa palavra? Porque quisemos cada pecado que cometemos, ainda hoje. Então, por causa de nossas ações, se nós fôssemos jogados no inferno, nós merecíamos. Assim como qualquer outro que ainda não alcançou a graça de Deus. Então, qual é a diferença entre eles e nós? Entre eles e nós, todos nós merecíamos o inferno, mas nós fomos alcançados por uma graça que não merecíamos, e eles não. Ou, simplesmente, nós ouvimos o Evangelho e eles ainda não. Ou nós fomos alcançados pela graça salvífica por meio do Evangelho e eles ainda não. Então, como igreja, nós não podemos olhar lá para fora e simplesmente apontarmos o dedo com um sentimento de que nós também não teríamos feito as mesmas escolhas que eles, se o Espírito Santo não tivesse manifestado a graça salvífica de Deus, que fez de nós salvos. Então, em outras palavras, se fomos salvos, não foi por nosso próprio merecimento. Se formos condenados, seria por justa causa e merecimento. Tudo bem até aí? Tudo bem, Thales? Então, se formos condenados, é porque merecemos. Se formos salvos, é porque não merecemos, é porque Deus foi misericordioso em nos salvar. Cada um de nós com um histórico de pecado diferente, vindo de genealogias diferentes, tendo vivido vidas diferentes, temos em comum o simples fato de termos sido salvos e congregados pela graça de Deus em Jesus Cristo. Essa é a primeira definição da igreja. Nós não somos pessoas boas que estão caminhando juntos por um bem comum. Nós não somos um clube social feito de magnatas cheios de dinheiro e capacidade moral e financeira para fazer o bem na humanidade. Nós estamos aqui para mudar o mundo. Uau, como aquele grupo é poderoso, incrível e capaz de fazer coisas boas. Não, pelo contrário. Levanta e remove a graça de Deus do meio da igreja e você descobre que a igreja continua corrupta, mentirosa, imoral e todo o pior que pode acontecer. Porque nós somos sustentados pela graça de Deus. Então, tendo dito isso, quem pode ser salvo? E quem pode fazer parte da igreja? Para isso, quero a ajuda dos irmãos
para responder se sim ou não, ok? Tudo bem? Aqui na nossa igreja a gente pode responder o pastor, né? A gente diz aleluia, amém, a gente levanta a mão, a gente dá glória a Deus, essas coisas, a gente tá tudo bem. Nós não temos problema com membros verbalizarem emoções também, né, Ana? Diz um glória a Deus aí, Ana. Amém. Glória a Deus. Então, deixa eu perguntar para vocês, um ladrão, ele pode ser alcançado pela graça de Deus e ser salvo? Sim. Uma prostituta pode ser alcançada pela graça de Deus e ser salva? Sim. Um homossexual pode ser alcançado pela graça de Deus e ser salvo? Sim. E um transexual? Sim. E um assassino? Sim. Agora vai piorar, hein? E um político corrupto? Não, vamos fortalecer, sim ou não? Sim. Um político corrupto pode ser salvo, alcançado pela graça de Deus? Sim. Tendo dito isso também, um lulista ou um bolsonarista poderia ser alcançado pela graça de Deus? Porque eles estão na mesma categoria também, né? Um muçulmano, um pai de santo, um hinduísta, um católico romano, podem ser alcançados pela graça de Deus e serem salvos? Sim. A resposta parece meio automática, porque nós sabemos de onde nós viemos. E a graça de Deus nos alcançou. Se nós fomos salvos, a gente começa a pensar qualquer um pode ser salvo. Por quê? Porque a graça de Deus ela não tem limites. Ela alcança quem Deus quer, não importando a profundidade, nem o tipo de pecado ou estilo de vida praticado, até o momento da salvação. Então, nesse momento, para dizer isso, nós podemos dizer aquela frase que eu odeio: venha como está. Aquela ideia de, pode vir, a porta da igreja é larga o suficiente para qualquer um entrar. É verdade. Porque a graça de Deus salvou, olha para nós, que grupo estranho de pessoas estranhas, alcançadas de lugares estranhos, não é? A Ídila foi salva lá em BH, os caras foram salvos lá em São Paulo, lá em Mantena, Varginha, gente, que povo estranho, de repente aglomerados no mesmo lugar, como se nós fôssemos família e tivéssemos nascido da mesma mãe. Amém, mãe? É estranho pensar nisso. O que faz de nós uma igreja, um aglomerado? Porque se a graça de Deus não tem limites, ela é extensa, no sentido daquele versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, a gente começa a ter um pouco mais de cuidado. Porque, peraí, a graça de Deus não tem limites. E se Deus amou o mundo, por isso Ele deu o seu Filho, será que a gente não deveria abrir a porta para qualquer tipo de comportamento também? Se qualquer tipo de pessoa pode ser salva, será que Jesus olha realmente com um olhar de julgamento em relação ao tipo de estilo de vida que nós temos também, já que Ele nos alcançou enquanto nós éramos pecadores? Porque Jesus quando Jesus me alcançou, eu não era um cara legal. E Ele me quis. Por que agora Ele iria querer mudar a minha vida? Por que agora Ele iria querer que eu deixasse certos padrões de vida para trás? Ou deixasse certos estilos de vida para trás? Porque se lá atrás, quando eu era ruim, Ele me quis, agora que eu amo a Deus, por que Ele não iria me querer se eu continuasse fazendo as mesmas coisas? Então assim, nós viemos parar aqui. Deus nos salvou como estávamos, onde estávamos. Mas será que é só isso? 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Nós respondemos que sim, Ele pode salvar todas essas pessoas, certo? Vamos lá? 1 Coríntios 6, 9 a 11. Por acaso não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não vos enganeis, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Peraí, a gente disse que todos esses alcançariam o reino de Deus. Poderiam ser salvos, sim. Mas agora Paulo vira para a gente e ele fala assim, o seguinte, peraí, não vos enganeis, porque eu não chamei adúlteros, eu não chamei imorais, eu não chamei homens e mulheres injustos ou caluniadores ou beberrões, eu chamei homens e mulheres de todo povo, tribo e nação. Seus pecados eu não chamei. A sua maneira de vida corrompida pelo pecado, eu não chamei. Então, não vos enganeis. Os imorais não herdam o reino do céu. Os injustos não herdam o reino do céu. E nem os idólatras herdam o reino do céu. E aí Paulo diz no versículo 11, para deixar bem claro do que ele estava falando. Ele diz assim, irmãos, alguns de vós eram assim. Estavam nessa lista que eu acabei de citar. Mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Então existe uma diferença entre nós, como nós fomos salvos e chamados e convocados para sermos igrejas, e nós, a partir do momento que nós passamos a ser igreja. Estão acompanhando? Então sim, a graça de Deus alcança qualquer um, não importando quão profundo é o abismo dessa pessoa. Essa pessoa pode achar, cara, não existe outro pecador como eu, não existe outra pessoa com um coração mais corrupto do que o meu. Acredite, a graça de Deus pode te alcançar, e ainda com, como é que fala? Com brecha para mais. No máximo da sua loucura, a graça de Deus poderia ir muito mais longe ainda. Então sim, ele pode alcançar qualquer um. Mas no momento que ele alcança, do momento que ele salva, do momento que ele chama para si, que ele compra para si, aí essa pessoa já não tem mais uma liberdade de ser como ou quem ela quer ser mais. Tá ficando difícil a igreja, né? Porque a gente, hoje ainda, o evangelho que tem sido pregado é bem estranho, porque a gente ouve coisas do tipo, eu sou livre, Jesus me salvou para ser livre, então eu posso fazer o que eu quiser. Em Cristo Jesus, para a glória de Deus, sim. Se foge disso, não. Você não pode fazer o que você quiser para o seu próprio bem ou para satisfazer os seus próprios prazeres, porque isso vai contra aquilo que é definido como meu reino de sacerdotes, meu corpo. Sabe o meu corpo, minhas regras? Então, aplica isso a Jesus, corpo dele, regra deles. Se Jesus te aplicou e te fez corpo de Cristo, então você não tem mais suas regras, você não tem mais seu controle, você não é mais seu, você pertence a Jesus Cristo e você tem que viver segundo aquilo que você ouviu das minhas palavras e se obedecerdes os meus mandamentos, então sereis para mim um reino de sacerdócio, uma nação santa, um povo adquirido. Então, ser igreja não é simplesmente ir até um culto, fazer parte de uma rotina religiosa, não é simplesmente cantar hinos, é um pouco mais difícil e complicado do que isso. Os limites da graça são amplos, mas a realidade da graça aplicada não é tão ampla assim. Porque assim como João 3,16 vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, mas não para que o mundo fosse salvo, somente aqueles que nele crê sejam salvos e tenham a vida eterna. Por isso Paulo vai nos dizer e nos ensinar, vez após vez, e deixar bem claro,
Vós sois salvos pela graça, pela fé, mas não se engane, isso também é dom de Deus. É doído. Talvez eu tenha falado já sem ler, mas eu vou ler minha anotação para eu não perder. Então, sim, fomos salvos na condição de pecadores malditos e condenados. Mas agora que fomos salvos, comprados, adicionados ao povo e congregação de Deus, já não podemos mais viver de qualquer maneira ou sermos quem quisermos ser, porque já não pertencemos a nós mesmos. Uma das maiores realidades ou maiores características do Evangelho de Jesus Cristo pregado em Atos, não é Jesus Cristo como Salvador. Se você for ler Atos, você vai ver que, pouquíssimas vezes a pregação dos apóstolos falava sobre Jesus como Salvador. Mas o que todas praticamente diziam era Jesus como Senhor. Jesus como Senhor. A pregação do Evangelho que declara que nós não pertencemos a nós e por isso nós não temos mais dizer sobre como devemos viver, porque nós servimos a um Senhor, é tão profunda que talvez a igreja de hoje vai precisar ser ressignificada como um todo. Não reescrever a Bíblia, não é disso que eu estou dizendo. Na verdade, reescrever a igreja. A igreja aprender a se submeter a Jesus Cristo. A igreja aprender a olhar para Jesus como Senhor. Às vezes nós falamos que nós somos crentes a vida toda. Eu cresci na igreja. Mas se nós virmos na prática, se nós olharmos realmente, talvez até hoje alguns de nós ainda não têm Jesus como Senhor sobre toda a sua vida. A gente vai na igreja a vida toda, anos praticando religiosidade. Mas alguns de nós ainda nem começou a praticar o ser servo de um Senhor. Nos posicionarmos debaixo do jugo leve de Jesus Cristo, que diz: ouve as minhas palavras, obedeça os meus mandamentos. Quem me ama, obedece os meus mandamentos. Assim sabereis que vós sois meus discípulos, se obedecerem os meus mandamentos. A obediência daqueles que são igreja não é opcional. Por isso é difícil ser igreja. Por isso não tem como fugir da realidade de mudar o nosso estilo de vida, de deixar pecados para trás, de mudar gosto, de mudar palavras, de mudar vestimentas ou o que você assiste, o que você lê, o que você visita na internet. Porque se Jesus é o Senhor e as suas palavras e os seus mandamentos são o que definem os parâmetros e os limites de termos sido alcançados por sua graça, então já não temos muita escolha a não ser obedecer e viver segundo as suas palavras, não as nossas. Não o que o mundo define como felicidade ou alegria ou sucesso. Sucesso no reino de Deus é ser pobre de espírito. Sucesso no reino de Deus é chorar, ser perseguido, ter fome e sede de justiça. Isso é sucesso segundo o reino de Deus. Sucesso para Jesus é obedecer. Jesus fala: bem-sucedido é aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, porque ele é como o homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Não é como o outro que acha que é bem-sucedido, porque conhece as minhas palavras. Conhecer as palavras de Jesus não te faz corpo de Cristo. Ir à igreja de Jesus, ir a uma congregação de Jesus, não te faz congregação de Jesus. Cantar músicas de Jesus não te faz noiva de Cristo. Porque o que define a sabedoria, o sucesso, a realidade de termos sido salvos e alcançados para sermos povo de Deus, filhos de Deus, noiva de Cristo, sacerdócio real, habitação do Espírito Santo, é se nós realmente estamos nos submetendo
a autoridade de Jesus e obedecendo às suas palavras ou não. Então, de certa forma, cada um de nós ainda tem uma área nas nossas vidas onde Jesus ainda não é Senhor. Cada um de nós pode, diante de Cristo agora, se arrepender e dizer: Jesus, nessa área, nesse lugar, o Senhor ainda não é Senhor. O Senhor ainda não comanda essa área da minha vida, porque eu tenho feito conforme a minha vontade, os meus prazeres, os meus desejos. Essa parte de mim ainda não ressuscitou em Cristo Jesus. Ainda está vivendo em pecado. Se nós olharmos para aqueles que entraram e fazem parte da igreja, a definição é até um pouco ampla, se nós não considerarmos essa aplicação. Mas essa aplicação prática também é importante para entendermos quem pode ser igreja ou quem é realmente corpo de Cristo. Primeiro, quem pode entrar na igreja ou ser parte da igreja? Primeiro, pessoas de todas as nações, tribos e raças. As escrituras, como lá em Apocalipse 5, 9 e 10, vão deixar bem claro de que o evangelho, ou o povo de Deus, ou ser igreja de Cristo, não é algo somente para Israel, não é algo somente para americano, não é algo somente para primeiro mundo, ou para povos do Oriente Médio. Não tem uma raça específica, não tem um estilo cultural específico, não tem uma cor de pele ou uma quantia que você precisa ter na sua conta de banco para você poder ser povo de Deus. Povos de todas as nações, tribos e raças serão naquele dia sacerdócio real e estarão glorificando a Jesus pela salvação. Hoje nós já temos isso. As nações adoram a Deus. Todas as nações da terra foram alcançadas pela graça de Deus prometida a Abraão, de que ele teria para si uma eclésia de nações, uma eclésia de povos, uma eclésia diferenciada, misturada, mista. Segundo, quem pode entrar na igreja? Todos os que Deus predestinou à salvação. Efésios 1, de 5 a 7. Sim, qualquer pessoa pode entrar na igreja e ser igreja, mas parte do que nós vamos ver é de que todos aqueles que são igreja foram predestinados a serem igreja, foram chamados por Deus para serem igreja, como Efésios 1, 5 a 7 vai dizer. Terceiro, todos aqueles que creram no Evangelho de Jesus Cristo, como já citei em João 3,16. Ele amou o mundo, mas a aplicação do sangue de Cristo, da obra de Cristo, a obra salvífica de Jesus Cristo, não é desperdiçada ou feita de maneira irregular ou sem sentido, mas ele sim comprou para Deus aqueles que Deus amou. Assim como Jesus vai dizer: ninguém vem a mim a não ser que o Pai o traga a mim. Então, a fé, como Paulo vai dizer, é um dom de Deus. Quarto, todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, porque isso faz parte do Evangelho. Tanto em João 1,9 quanto em Atos 3,19, vão falar, e outros versículos que eu não coloquei aqui, vão falar exatamente no chamado ao arrependimento como primeiro passo do Evangelho. Não existe Evangelho sem um chamado ao arrependimento. Não existe Evangelho simplesmente, Jesus te ama. Jesus morreu para você. Não existe Evangelho incompleto. Parte da realidade de Jesus te ama e por isso Ele te comprou para si. Arrependa-se dos seus pecados e viva para Ele em santidade, porque Ele comprou você para si. Arrependa-se e clamem pelo nome de Jesus para que seus pecados sejam perdoados. E venham dias de refrigério. E por último,
todos os que o Espírito Santo trouxe para a igreja, como nós vemos em 1 Coríntios 12, versículo 13, Paulo ensinando que é o próprio Espírito, é o Espírito que nos batiza e é o Espírito que nos une como igreja, como corpo de Cristo. O Espírito Santo é como se fosse talvez a pele do corpo. É Ele quem mantém todo o corpo ajuntado em perfeita harmonia e proteção. Ele é quem define os limites da igreja, a forma da igreja, a forma da noiva de Cristo. É o Espírito que faz isso. Então, tendo visto isso, de que povos de toda língua, tribo e nação, que Deus predestinou à salvação, que creram no Evangelho de Cristo, que se arrependeram dos seus pecados e que o Espírito trouxe para a igreja, você pode até mesmo aplicar isso para a sua própria vida agora. Será que eu aplico todas essas realidades a mim? Será que eu realmente crio no Evangelho de Jesus Cristo? Será que eu realmente me arrependi dos meus pecados? Será que eu acredito que foi o Espírito Santo que me trouxe para a igreja? Ou será que eu compito com o Espírito Santo sobre quem realmente causou a minha salvação? Quem realmente fez com que eu fosse salvo? As minhas obras ou o Espírito Santo? Então, quem pode permanecer como igreja e quem realmente foi salvo? Porque a gente acaba olhando para essas coisas, legal, mas isso pode ser aplicado para qualquer um. Quem nunca ouviu a parábola do joio e do trigo e não tremeu as bases com medo de ser um joio? Quem nunca? Ouve a parábola do joio e do trigo e fica pensando, Jesus disse, deixa que o joio cresça junto com o trigo, porque no final ele vai dar ordem, agora vai anjos, separa o joio e joga eles no fogo, e agora pega os trigos e traga ele para os meus celeiros. E aí você fica pensando, só no final que você vai saber quem que é joio e quem é trigo? E se eu estiver no meio dessa galera até o final, Jesus falar, separa ele e joga para o fogo? Quem nunca teve medo disso? Mas, então, ter esse temor é até ok, mas a segurança do Evangelho precisa ser mais forte do que essa insegurança. A segurança do que o Evangelho declara a respeito do povo de Deus precisa ser muito mais forte do que os nossos medos de, será que eu não me encaixo muito bem socialmente no meio da igreja? Será que as pessoas da igreja não me amam ou não me querem por perto? Ou será que a maneira que eu falo não se encaixa muito bem com a maneira que a igreja fala? Essas coisas que nós temos como insegurança, que a gente acaba aplicando isso no modo geral de salvação, que não tem nada a ver. 2 Coríntios 5, 14 e 17. 14 e 17, eu vou ler só. 14, 15 e 17. Tá, você lê o que você quiser, estou brincando. 14. Paulo dizendo, pois o que nos motiva é o amor de Cristo. Legal, aí já começamos bem. Então, se o que te motiva não é o amor de Cristo, você já tem um alerta vermelho. Você tem sido igreja pelo amor de Cristo, ou você tem feito todas as coisas por uma aparência religiosa, por uma realidade de ser aceito por alguns ou visto como uma boa pessoa. Ele diz, o que nos motiva é o amor de Cristo, porque nós concluímos que se um morreu por todos, Jesus morreu por todos, logo todos morreram. Só que Paulo está dizendo, o que nos motiva é o amor de Cristo. Nós concluímos que se Jesus morreu por todos, logo todos morreram. Todos morreram como? Em que sentido? Ele vai continuar no versículo 15. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram
coisas novas. Então, se Jesus morreu por todos, todos aqueles que vivem por Jesus Cristo não vivem mais para si, não vivem mais como se vivessem antes de terem sido alcançados, porque você não pode mais viver normalmente como um morto. Vivo, morto, vivo. Zumbi. Porque agora, a partir do momento que a morte de Cristo e a ressurreição foi aplicada na sua vida, você agora começa a viver com o olhar de Cristo, em obediência a Cristo, no corpo de Cristo, frutificando Cristo para a glória de Cristo. Vamos trazer a aplicação disso para a nossa própria vida. Será que nós temos realmente vivido como mortos para nós mesmos? Ou será que nós, como cristãos, ainda estamos florescendo ideias culturais do que isso vida bem-sucedida quer dizer? Então tá aí uma boa maneira de você saber se você é joio ou é trigo. Efésios 4. Estamos chegando no final, quase. Tem só mais 5 páginas, brincadeira. Efésios 4, 17. Essa passagem é mais a aplicação dessa realidade de termos morrido e termos sido feito igrejas. Tá aí, Mari? 4:17. Portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios. É engraçado que Paulo aplica para os Efésios, a igreja de Éfeso, a realidade de comparação com a gente. Nós que somos os gentios. E ele fala para eles, não vivam como os gentios. Nós gentios que somos podrão, que estão sendo comparativos para eles. E agora, nós como gentios, feito povo de Deus, a comparação que nós devemos fazer é com os outros gentios que não foram alcançados pela graça de Deus. Gente, tem bastante gente fora das cadeiras, tem alguma coisa acontecendo, alguém está peidando por aqui, tem um cheiro ruim ou é sono. Vamos todo mundo voltar para os lugares, vamos terminar o culto juntos, porque acaba virando distração para os irmãos e para mim também, tá bom? Obrigado. Não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza de coração. 19. Havendo se tornados insensíveis, entregaram-se à devassidão, para cometer com avidez todo tipo de impureza. Versículo 20. Mas vós não aprendeste assim de Cristo. Se de fato o ouviste e nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. Então, Paulo já dá uma lapada aqui agora, que ele fala assim, vocês entenderam o estilo de vida do mundo, o estilo de vida dos gentios. Vocês não foram chamados e não aprenderam a viver dessa maneira com Cristo. Quer dizer, isso vocês aprenderam com Cristo, né? É isso que ele diz. Vocês não aprenderam a ser santos com Cristo assim. Bom, talvez na verdade é porque vocês nunca ouviram nem aprenderam de Jesus de verdade. Aí ele fala, continua. Versículo 22. Porque nós aprendemos em Jesus a nos despir do velho homem, de nosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores. E também nós deveríamos ter aprendido a renovar no espírito da vossa mente, e vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Por isso, meus irmãos, abandonai a mentira. Cada um fale a verdade com o seu próximo.
Peraí, mas quando ele me chamou eu era mentiroso, por que agora eu tenho que deixar de ser mentiroso? Paulo fala, essa não é a maneira de Jesus, e aqueles que estão em Cristo devem viver em santidade como em Cristo, como Cristo viveu. E a santidade de Cristo declara, os seus pecados devem ficar para fora, porque isso faz parte de um velho homem, o velho homem que não morreu, o velho homem que não recebeu a aplicação da salvação de Cristo, mas você mentiroso que foi salvo, a partir de hoje, pare de falar mentira. Diga, cada um, a verdade ao seu próximo, pois nós somos membros uns dos outros. Quando sentirdes raiva, não pequeis. Você foi salvo como homem irado? Amém! Que bom que a salvação te alcançou. A partir de hoje, não viva a partir da sua ira e nem deis lugar ao diabo. Quer dizer, não pequeis, não conservais a vossa ira até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, mas eu fui salvo quando eu era ladrão. Não mais. Se você roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que for boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, versículo 31, toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, todas essas coisas que antes vocês costumavam a fazer, como os gentios fazem, agora sejam eliminadas do meio de vós, assim como toda maldade. Mas pelo contrário, ao contrário disso, versículo 32, sede bondosos e tende compaixão uns com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Nós então somos chamados sim, alcançados sim, da maneira que a gente era, como a gente era, caminhando como todo o restante do mundo caminha. Mas no momento que nós fomos alcançados por Jesus Cristo, nós já não temos mais essa escolha de continuarmos vivendo como vivíamos. Se a sua vida hoje como cristão é muito parecida com a que você tinha antes de ter sido salvo, talvez você seja como esses que Paulo diz que não aprenderam de Jesus Cristo. Talvez você seja um joio parecido com um trigo. Talvez você seja alguém que está aglomerado ou se colocou no meio do corpo de Cristo, mas é um corpo estranho, ou até mesmo um parasita que se alimenta do corpo de Cristo, mas não faz parte do corpo de Cristo. Então, tendo dito tudo isso, quem pode ser igreja? Nós, como Imago Dei, vamos precisar aprender a aceitar, primeiramente, pessoas totalmente diferentes que nós, porque nós não somos os parâmetros de igreja, nós não somos o parâmetro de cristãos. Então Jesus vai salvar muita gente mais estranha do que você, muita gente mais renegada do que você, muita gente mais difícil do que lidar com você, mais mentirosa, mais adúltera, mais ladrão, mais pecadora, mais rico, mais pobre, mais para a esquerda, mais para a direita do que você. Ele não vai te pedir opinião para isso. Ele não vai perguntar o que você acha de eu salvar esse bandido ou essa pessoa. Ele não vai perguntar. Ele simplesmente vai alcançar essas pessoas e vai trazer por essas portas. E nós vamos ter que aceitar a graça de Deus que alcançou qualquer pessoa como Ele nos alcançou. Mas, do momento que Deus aplicar a graça a qualquer pessoa como Ele nos aplicou, essas pessoas vão precisar aprender de nós um novo estilo de vida, um novo modo de viver. Porque se nós não estivermos aplicando o estilo de vida de Jesus, essas pessoas nunca deixarão também o seu estilo de vida mundano e corrupto e carnal. Porque elas vão olhar para nós, que estamos vivendo como todo o restante de Varginha está vivendo, buscando as mesmas coisas que todo o restante de Varginha está buscando, gastando o nosso tempo e o nosso dinheiro como todo o restante de Varginha está gastando e vivendo.
Então, para eles, não faz sentido eles gastarem o seu tempo, gastarem sua energia, terem se definido como cristão, como igreja, estarem aqui no nosso meio, vivendo como eles viviam antes. Que diferença faz? Isso não é igreja. Então, diferente do que muitas igrejas hoje vão dizer, de que é ok que cada um continue com os seus pecados, porque a graça, ela opera de maneira diferente do que na lei, nós, a Imago Dei, vamos sempre dizer que pecado é pecado, que carne é carne, que desejos imorais são desejos imorais, de que a velha criatura precisa continuar sendo morta, submissa a Cristo, como Paulo fala, submeta, obrigue, submeta os membros do seu corpo ao senhorio de Cristo, ofereça a si mesmo como uma oferta ao Senhor. Não fique vivendo como você vivia antes, porque você já não pertence mais a si. Então, no momento que essas pessoas diferentes vierem para a igreja, para serem igrejas como você é igreja, é necessário de que elas aprendam de você, como alguém que tem aprendido de Cristo. Que elas olhem para vocês e alcancem a graça de vocês no meio da dificuldade delas, das fraquezas delas. E ajude elas a dar passos em direção à santificação, em direção à comunhão, em direção ao perdão. Porque eu quero que Deus encha essa igreja com muito mais gente estranha como nós fomos. Traga-os para cá. De pessoas diferentes. Algumas delas vão tentar esticar e ampliar os limites do corpo de Cristo e continuar vivendo uma vida como aqueles viviam antes. Para isso, nós vamos ter que agir como corpo, vamos ter que agir como igreja, seguindo as definições de Cristo para a sua igreja. E muitas vezes nós vamos ter que lutar para proteger o corpo de Cristo, a edificação do corpo de Cristo, e dizer não, quando alguns não estão acostumados a ouvir não. A dizer, sinto muito, mas a igreja vai continuar sendo igreja, mesmo que ninguém se agrade disso. Nós vamos perder privilégios, vamos perder segurança, não nos importa. Nossa segurança está em Cristo Jesus. Já não vivemos para nós mesmos. Já não estamos segurando nenhum crédito social. O que? Nós vamos ter que pagar taxas? Grande coisa. Isso não define igreja. Porque, se você não sabe, igreja não paga imposto de renda. Porque a lei faz disso. Então, muitas vezes o governo acaba pressionando a igreja a viver e a fazer coisas por causa desses créditos que eles dão para a igreja. Grande coisa. Como Paulo se colocou, como os apóstolos se colocaram diante das autoridades e diziam: "Hey, coloca a mão na cabeça e pensa, o que me importa? Obedecer a você ou obedecer a Deus? Agradar os homens ou agradar a Deus?" Então nós, como igreja Imago Dei, vamos definir igreja como as Escrituras definem igreja. Vamos aceitar como igreja quem Deus quiser adicionar à igreja, da maneira que Ele quiser adicionar à igreja, pelos meios que Ele quiser adicionar à igreja, mas nunca vamos mudar as definições de igreja que Deus dá como definição de igreja. Amém? Nossa, agora que eu vi que eu tenho um monte de outras coisas, mas eu não vou falar nada disso. Depois eu mando as anotações para vocês, vocês leem. Vamos ficar de pé? Nós precisamos de graça. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós estamos em uma cidade difícil, uma cidade religiosa. Nós sofremos pressão até mesmo de outras igrejas, de que nós devemos aceitar ou não aceitar pessoas seguindo uma definição, não que Deus colocou, mas que homens colocaram. Nós não vamos fraquejar nisso.
nós vamos ser ousados. Nós, como Imagodei, vamos buscar ser o máximo parecidos com aquilo que Jesus chama de igreja. Nós vamos amar, nós vamos ser amados, nós vamos servir, vamos ser servidos, vamos perdoar, ser perdoados, vamos ser generosos e aceitar generosidade. Quantas vezes tivermos que perdoar, iremos perdoar. Nós vamos obedecer e nos submeter ao senhorio de Cristo em todas as áreas das nossas vidas. Retroceder e viver como vivíamos antes não é uma opção mais. Se nós queremos ser cristãos, se nós queremos ser igreja, se nós estamos ainda esperando um tipo de visitação, ou avivamento, ou derramar do Espírito, ou grande colheita, nós precisamos parar de fingir sermos igreja e começar a nos submeter ao senhorio de Cristo em todas as áreas, em tudo o que dizemos e fazemos. Então nós precisamos sim de graça, precisamos sim de ajuda, porque não é fácil fazer isso. Não é fácil amar todo mundo que Deus nos manda. Não é fácil perdoar, não é fácil lidar com as outras pessoas diferentes de nós no meio da igreja. Não é fácil discipular, nem mesmo entender os diferentes aspectos da vida de todos que estão ao nosso redor. Mas assim como Paulo diz, nós estamos diariamente nos entregando à morte por vós. Nós iremos fazer isso, nós iremos nos oferecer a Cristo como oferta, para que Cristo tenha a igreja pela qual Ele pagou um alto preço, para que Cristo tenha aquilo que Ele morreu para ter. Feche seus olhos, peça ao Senhor graça agora e socorro para nós sermos realmente isso. Se arrependa do que você acredita precisar de arrependimento, de pecados, até talvez da maneira que você tem vivido igreja, a maneira com que você tem congregado ou se entregado a Cristo. Ah, Jesus, nós precisamos de Ti. Espírito Santo, se não for por Ti, Senhor, nós estamos perdidos. Nós somos apenas um clube social sem Ti. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Deus.